Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma meditação ADJ. Desde já quero pedir para você se inscrever no nosso canal para nos ajudar. Também curta esse vídeo já de início e compartilhe, querido, para seus amigos, porque Deus quer falar não só com você, semeie para outras pessoas também. Gente, para hoje nós temos Gênesis 1, 26 até o 28. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos por partes, queridos. Nós vamos separar aqui duas partes. A primeira, três partes, queridos. A primeira, quando Deus fala assim: façamos o homem, façamos o ser humano à nossa imagem, Ele está falando no plural, ou seja, é mais de um. Então, aqui nós vemos a evidência de que Deus, Ele é um, sendo mais de um. Ele é um em três, que nós chamamos de a Trindade Divina, formado pelo Pai, pelo Filho e também pelo Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém são uma. Queridos, é como a água. A água ela pode ser sólida, ela pode ser líquida ou ela pode ser gasosa, ela vai sempre ser água. Da mesma forma é Deus. Só para ficar mais claro o entendimento. E queridos, olha só o que Deus ordena para o homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus deu o domínio para o homem, o domínio sobre toda a criação que Ele fez. Ele entregou ao homem, e Adão, ele tinha esse domínio. E só que o seguinte, cara, ele alimentou apenas o domínio sobre a criação e esqueceu de alimentar o domínio sobre si mesmo. Deus entregou para ele o domínio sobre a criação, mas ele também tinha o domínio sobre os seus desejos. Porém, ele não cultivou esse domínio. Pelo contrário, ele, de certa forma, assim, até ignorou a necessidade que ele precisava ter o domínio sobre si mesmo, sobre os seus desejos. Se ele tivesse o domínio sobre si mesmo, gente, com certeza a história seria outra. Ele não teria comido do fruto proibido, não teria desobedecido a Deus. Também vale ressaltar que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito que nós vemos lá em Gálatas 5, o domínio sobre si mesmo. A segunda parte que eu quero falar com vocês aqui assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em João fala que Deus é Espírito. E sendo Espírito, Ele não tem uma forma física. Nós não podemos vê-lo. Então, como que seria essa imagem de um Deus invisível? Queridos, para ficar bem claro isso, o Filho revela a imagem de Deus. Jesus Cristo revela quem Deus é. Então, Deus, Ele faz como se fosse uma fábrica que o molde original que Deus usaria para criar, se fosse uma fábrica, os seres humanos, Ele usaria o molde de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a sua imagem, é a sua semelhança. E veja que no plano original, Deus ele nos faz a sua imagem e semelhança.
Ele nos fez como Cristo. Porém, por conta de não cultivar o domínio próprio, Adão caiu do plano original. E aí se rompeu essa ligação de imagem e semelhança. Foi rompido. É como se fosse um espelho e alguém chegasse e desse uma pedrada. Você não tem mais uma visão nítida do seu reflexo. Deus, ele não tem uma visão nítida do seu reflexo em nós quando há pecado. A pedrada é o pecado. E olha só, então o pecado ele frustra o plano original com a queda do Éden, sendo assim depravando a nossa natureza, nos tornando distante de Deus. Aí vem Jesus e ele vem como uma restauração, podemos dizer assim, um concerto de espelhos. Jesus ele vem para restaurar essa imagem e semelhança do Deus invisível. Olha só, por conta de Adão somos depravados, desfazendo assim nossa aliança com Deus. Mas aí Jesus aparece e nos oferece uma nova chance. E agora, o Pai, quando olha para a humanidade, ele não vê mais o plano corrompido, mas vê o sangue de Jesus sobre nós, nos tornando assim a sua imagem e semelhança. Querido, você tem a obrigação de ser a imagem e semelhança de um Deus invisível. Então, diariamente, vai vir dificuldades, algumas tentativas de apedrejamentos na nossa imagem do Deus invisível, mas cultive o domínio próprio. O domínio próprio é a chave para tudo, queridos. Cultive o domínio próprio para você se manter sendo a imagem do Deus invisível. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever. Valeu, um abraço! Eu sou o pó, eu sou o sal, ele é irreal. Eu sou luz, transformador, sim pra Deus e não ao pecado.